Juízes 15, de 14 a 19. Eu vou estar lendo para vocês. É um texto que fala um pouco sobre a vida de Sansão. E diz assim: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse: com a queixada de jumento, um montão, outro montão. Com a queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o vento e reviveu. Dali chamou aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Gente, nós estamos vivendo dias de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas tristezas para alguns. Realmente são dias bem difíceis de passar. E a pandemia, ela veio para testar os nossos limites. Mas também ela tem nos impulsionado a recorrer a Deus. Eu acho isso incrível, sabe, pastora Márcia? Porque temos sido testados, mas aquelas e aqueles que correm para Deus têm encontrado realmente o refúgio. Então, eu vejo nesta pandemia que existe 2 lugares. Um lugar que ele, na verdade, eles são extremos um do outro. Um lugar é onde todas nós chegamos ao ponto da gente perder as forças, da gente ficar limitada, da gente ficar realmente, às vezes até derrotada, e nós vemos que então a gente acaba usando nossas forças, começamos a ficar falhos, né, testados no limite mesmo. Então, esse lugar tem acontecido. Muitas vezes a gente chega no limite daquilo que a gente poderia fazer. É no limite da paciência, é no limite da família, é no limite do trabalho, é no limite de praticamente tudo. Mas existe também no meio da pandemia um outro lugar que é extremo desse, que é o lugar do esconderijo do Altíssimo. Esse lugar do esconderijo do Altíssimo, onde a gente é renovada com água fresca, a gente é colocada, né, de pé para recobrar as nossas forças, porque muita gente, às vezes, a gente desaba e cai mesmo neste lugar, e a gente é colocado, então, no limite, mas esse lugar é um lugar em que a gente se encontra pesada, mas quando a gente entra no esconderijo do Altíssimo, a gente se coloca de pé e a gente sai diferente. Então, eu vejo que nós temos passado por esses 2 caminhos. E aí, eu comecei a pensar, meu Deus, onde é que nós podemos mudar essa situação de estresse que nos limita tanto, que nos deixa, nós mulheres, muitas vezes até desanimadas? Onde é que a gente pode encontrar isso? E aí eu achei esse lugar, que foi um lugar que Sansão passou, que é chamado de Em Acoré. Em Acoré, em hebraico, significa a fonte dos que clamam. Olha que coisa linda, gente. A fonte dos que clamam. Então, nessa noite, eu queria falar para vocês um pouco sobre Em Acoré. Por quê? Porque o que aconteceu? Sansão, ele derrotou 1000 homens. Ele derrotou 1000 homens, mas disse que ele teve sede e nada nesse momento se via da sua força. Porque, apesar dele ser um homem destacável pela sua força e ter muitas estratégias de guerra, quando chegou neste lugar,
ele não tinha mais nada para conseguir água, porque não tinha água naquele lugar. Então não valia de nada tudo que tinha acontecido. Mas quando ele encontrou nesse lugar chamado, né, de a fonte dos que clamam, ele encontrou e aprendeu algumas lições. E é essas lições que eu gostaria de falar para vocês nessa noite. Já estou com o papel e a caneta na mão aqui, pastora Valéria. Oi? Já estou com papel e caneta na mão. Vamos lá, pera. Tá uma delícia. Anota aí. Você que delícia. Professora, né? Meu então, Deus, que coisa linda. Bem pedagógico mesmo, para que vocês entendam bem o que é que significa essa passagem. Mas é lindo, tremendo. Nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que eu gostaria de falar para você e que Deus falou para mim foi que eu me lembrasse e você se lembre que você não é uma semideusa, mas você é uma mulher humana. Porque no versículo 18 diz o quê? Que Sansão teve o quê? Sede. Gente, Sansão, na Bíblia, ele representa a figura de um herói. Então, se a gente fosse fazer heróis em quadrinhos, de super-heróis, com certeza o primeiro que ia aparecer era Sansão. Por quê? Porque Deus o dotou de uma força sobrenatural. Uma força que estava ligada ao voto de nazireato, porque ele era um nazireu, ele era um separado por Deus, né? Nós vamos ver que depois, no meio do caminho, ele foi se perdendo, mas ele tinha uma força sobrenatural que veio do alto. Então, ele sempre estava vencendo e conquistando. Mas o que é que nós vemos? Que aqui diz que ele teve sede, sentiu grande sede. Sabe o que é que isso significa? Deus mostrando para nós que a nossa humanidade se revela nas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque nós não somos super-heróis nem super-heroínas. Nós não somos sobre-humanos. Nós não temos poderes para ultrapassar limites. Em outras palavras, somos limitados. Sansão tinha vencido 1000 homens sozinho, mas teve sede. Aí Deus mostrou para ele: olha, Sansão, você que é um homem que se acha o the best aí na história, você agora está limitado. E Deus faz isso com a gente. Deus mostra, porque a gente está acostumado a vencer. Lembra do exemplo de Elias? Elias foi, fez o desafio, apareceu os profetas de Baal, clamaram, não aconteceu nada. Elias disse: agora vai descer o fogo do céu, porque eu vou mostrar quem é o Deus em Israel. E aí o que aconteceu? Quando ele orou, veio o fogo do céu. Mas, gente, o que é que aconteceu com Elias? Ele caiu diante de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Gente, de que adiantou ter descido o céu e depois, por causa de uma ameaça, ele se desanimou, se desestruturou e se limitou. Então, você e eu, nós não somos autossuficientes, queridas. Nós não somos mulheres invencíveis. Nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos depender do Senhor, que nós vamos ter momentos em que nós vamos realmente achar que nós vamos ser derrotados, mas é nesta hora que o Senhor nos levanta. Aleluia. É nessa hora que o Senhor vai vir ao nosso encontro. Mas Ele permite que eu tenha sede, sim. Porque se nós não dependemos do Senhor, nós não vamos conseguir vencer, porque nós somos impotentes sem Deus. Eu sou impotente sem Deus, você é impotente sem Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então nós precisamos entender isso. Sabe, gente, a pastora Márcia, que tem acompanhado, ela sabe, faz 1 mês e pouco que eu fiquei com problemas de Covid. Na verdade, desde dezembro para cá, dezembro até eu parei um pouquinho de fazer as orações, porque meu pai ficou doente, eu passei 1 mês na Paraíba, depois voltei, né? Porque você já viu o sotaque que eu sou paraibana, não, moro em Londrina, mas não sou sulista, apesar de ser bem branquinha, cabelo loiro, mas não sou.
E aí, depois disso, chegou em janeiro, vestibulares com meu filho, viajando com ele para vários lugares. No final de fevereiro, veio a Covid e pegou o meu esposo primeiro, depois eu achando que não tinha nenhum sintoma, né? Que estava livre, eu e meu filho, comecei a fazer as coisas até que realmente chegou em mim. Chegou em mim, queridas, e eu posso dizer para vocês que eu me senti desse jeito, limitada, impotente. Aquela mulher que dizia para todo mundo, eu estou blindada, eu falava, mas que eu estava com o meu corpo blindado. Que corpo blindado que nada! Veio a Covid e eu precisava que viesse, tá? Porque Deus queria me ensinar algumas lições. Deus falou, Valéria, assim como Sansão teve cedo, você agora vai passar pela Covid. E ali eu fiquei... Gente, eu fiquei tão limitada que eu fiquei sem forças para ler a Bíblia. Eu não conseguia partir um pedaço, tá? E ali eu pude ver que doenças... Depois de uma semana que nós estávamos com Covid, 12 pessoas da nossa família, inclusive meus sogros, minha sogra veio a falecer de Covid. E aí o que aconteceu? Veio o luto. E eu comecei a ver, né, que doença, luto, decepção, muitas vezes são essas coisas que nos limitam. Mas Deus é ilimitado. Gente, Sansão, ele fez coisa grande para Deus. Mas Deus disse, você é limitado. Você vai ter sede agora. Porque você precisa se voltar para mim. A sede revela quem eu sou e quem você é. Nós somos limitados, nós somos humanos. Nós passamos por lutas, sim, nós passamos por provas, sim. Mas eu falo para vocês, queridas, que nós temos alguém que é ilimitado. Então, isso não pode nos desanimar. A segunda lição que eu aprendo aqui em Acoré é que nós temos que largar para trás os pesos desnecessários que nós carregamos. Olha só o que diz o versículo 17. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Gente, o que era a queixada? Na verdade, ele matou 1.000 pessoas com a queixada. Então, a queixada, para eles, foi uma arma da vitória. Não sei se ele queria guardar, não sei se ele estava levando para casa porque ia ser um troféu. Foi com a queixada que ele fez justiça com as mãos. Mas eu gostaria de dizer que quando as nossas forças acabam, nós temos que deixar para trás os troféus, os cursos, os títulos, as aparências, as nossas posses. Sabe por quê? Porque isso não vai fazer diferença, só vai deixar a gente mais pesado. Então, diz aqui que ele vinha com a queixada, com certeza, para quando chegar na cidade, dizer, olha aqui, foi com essa que eu matei 1.000 pessoas. Mas sabe o que Deus fez? Fez com que ele tivesse sede e ele largou as queixadas. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós temos que deixar os pesos para trás. Larga essas coisas, gente, que estão para trás. Não carregue pesos do passado, decepções, angústia, rancor, traumas, falta de perdão. Nós precisamos entender que a pandemia veio para nos tirar o peso da religiosidade, inclusive, e mostrar o que é que nós realmente temos. Gente, aquele negócio, eu vou para a igreja todos os dias, eu leio... Gente, a pandemia veio dizer, você não tem mais igreja não, a igreja é você. Viva a vida com Deus dentro da sua casa. Largue para trás o que precisa ser largado e venha viver comigo. Porque tinha gente que só era crente dentro da igreja, né? Porque eu falo que muitas vezes, dentro das nossas congregações, na frente tem um local em que tem um monte de máscara, que as pessoas vão entrando e pegando as máscaras, gente rindo, gente santo, mas quando sai, esquece, bota a máscara de novo lá e vai para casa. Só que a pandemia botou todo mundo junto e começou a ficar pesado. E Deus começou a dizer, começa a largar os pesos de vocês, porque isso daí não vai fazer mais diferença. Então, nós vemos aqui que as conquistas passadas são boas, mas temos que deixar
para trás nossas performances e viver o novo de Deus. Deus tem um novo para mim e para você. Tem coisa que nós portávamos que tem que deixar para trás, porque não adianta, agora não vai seguir mais. Gente, nós estamos em tempo de transição. E nós temos que sair da nossa zona de conforto. E aqui, para ele, foi desconfortável, com certeza, largar a fechada. Mas eu gostaria de dizer para você que nós estamos em transição e tem coisas que não vão fazer parte da nossa bagagem. Eu lembro que quando começou, pastora Márcia, a pandemia, foi em março do ano passado, e aí começou a fechar a igreja, eu sem trabalho, eu já tinha aberto 3 grupos de mentorias de mulheres em Maringá e abri 2 grupos de mentorias de mulheres aqui em Londrina. Então, eu estava assim, achando que o ano ia ser uma glória. E aí, eu ministrei a primeira aula só para elas, né? E fechou tudo. Quando fechou, com 15 dias, eu falei, ai, Deus, agora o que é que eu vou fazer, né? Primeiro, vou confessar para você, amei, deitei, assisti um monte de filme, um monte de coisa que eu não estava fazendo. Mas foi passando. Eu falei, não, eu não posso ficar assim. E eu falei para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente está trancado. E eu vi que algumas pessoas começaram a fazer as lives. E Deus falou comigo aquela passagem de Moisés. Valéria, o que é que você tem na sua mão? E eu falei, Deus, o que eu tenho na minha mão hoje é um celular e um estoque de pregações. Porque é o que eu sempre fazia. Eu tenho meu celular e tenho as minhas pregações. E Deus disse, foque no que você tem. E largue para trás mentorias, aulas, igrejas, porque você vai fazer agora o que eu quero que você faça, não o que você quer fazer. Você vai transicionar, Valéria, para o novo que eu tenho para você dentro da pandemia. E eu confesso para vocês que pensa que eu gostava, eu gaguejava, eu achava difícil ficar falando para a câmera, mas, gente, hoje eu acho a coisa mais maravilhosa. Eu estou aqui com a Márcia, que eu não conheço. Pessoalmente, a gente está aqui dividindo. Por quê? Sim. Porque nós precisamos ir para o novo de Deus. Mas para isso, nós temos que largar os pesos que pesam nesse momento na nossa vida. Então, não carregue as expectativas que os outros têm sobre você. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas você tem que ser, né? Vamos supor, Márcia, psicóloga. Não, Márcia, vamos continuar. Se bem que a Márcia é privilegiada porque a profissão dela realmente, acho que deu até um boom. Mas não, Valéria, você só tinha que dar aula de teologia, né? Você dá aula de teologia, vamos dar aula de teologia. Mas Deus falou, olha, deixa as expectativas dos outros de lado e seja o que eu quero que você se torne. Eu quero que você se torne uma pessoa que não se limite a espaço. Vai para o celular, vai fazer live, vai orar, que foi logo depois, aí já começou, vai orar em grupos. Faz grupos de oração. Eu fiz também um grupo de oração, que é com as meninas, treinando as meninas da minha igreja para fazer isso. A gente faz no Mulheres no Divã de Deus. E cumpra o propósito que ele mostrou para vocês. Se livre dos pesos que depositaram nas suas costas e das palavras pesadas que você muitas vezes ouviu de crítica. Sabe, gente, tem gente que hoje está carregando peso nas costas que não é dela. Larga, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Deus não quer que a gente fique carregando peso, não. Então, foque no que você tem, transicione, faça o que Deus quer, porque é isso que Ele quer que a gente faça no momento. Terceira lição que eu aprendo em Acoré diz o seguinte, questione os propósitos. Gente, no versículo 18 diz assim, que ele sentiu grande sede e ele clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? O que é que ele estava dizendo?
Primeiro, ele falou para Deus assim: Deus, eu tive uma vitória tão grande, eu matei 1000 pessoas e agora eu vou morrer de sede. Gente, qual é o propósito disso tudo? Muitas vezes a gente está chegando e aceitando tudo que vem pela frente. Sabe por quê? Porque a gente não ouve a voz certa. Porque a gente não questiona o Senhor. Se ele tivesse questionado algumas coisas na vida dele, ele não tinha perdido o propósito no meio do caminho. Inclusive, quando ele encontrou Dalila, ele podia ter perguntado para Deus assim: Deus, é essa mulher que o Senhor quer que eu case? É esse tipo de mulher? A mulher que fica toda hora querendo que eu diga qual é o meu segredo para me entregar para os meus inimigos. Olha a cegueira dele. Ele não questionou, mas aqui ele questionou. E quando ele questionou, Deus queria mostrar o seguinte: a força que ele tinha vinha de Deus. Deus foi quem deu a força para ele. Contudo, Sansão começou a usar a força para os interesses pessoais deles, queridas. E aí, nós vemos que, a princípio, Deus não tirou a unção dele. Aqui no momento, ele já estava começando, olha, chegou até a fazer uma poesia: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, ferir 1000 homens. Ele estava começando a ficar soberbo, usar a força para seus propósitos pessoais. E aí, ele foi se afastando aos poucos. Então, cuidado, minha irmã. E é o que Deus fala para mim também, porque ele falou isso primeiro para mim. Cuidado para não se desviar dos propósitos de Deus para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua profissão, para os seus filhos. Cuidado! Cuidado, porque muitas vezes Deus nos unge, Deus nos cinge de forças e nós nos perdemos no meio do caminho, porque a gente começa a usar para o nosso propósito. E quando nós estamos servindo ao propósito de Deus, nós somos questionadas por Ele. Ele pode nos questionar e nós também podemos questioná-lo. Gente, a gente tem que ter cuidado para não se tornar insensível e achar que sabe tudo e se perder no meio do caminho. Sabe, muitas vezes a gente fica insensível, a gente se perde no meio do caminho. Era isso que estava acontecendo aqui com ele. Mas ele questionou e Deus fez com que ele fosse para esse lugar maravilhoso que é, né, o lugar de quem clama, a fonte dos que clamam. Eu lembro que quando faz mais ou menos 12 anos atrás, o meu pai era alcoólatra, né? A gente tem um testemunho bem bonito na nossa família. Eu passei com o meu pai com problema de alcoolismo. E aí, ele, há 12 anos atrás, ele ficou assim no último grau, ficou muito mal. Então, ele teve um coma alcoólico. Ele ficou tendo realmente convulsões. E me ligaram da Paraíba para dizer que, assim, que eu me preparasse, porque ele iria morrer. Os médicos achavam que ele, se ele escapasse, não ia ficar muito bem, ia ficar demente, ia ter um monte de coisa. E eu falei para minha família assim: olha, é o seguinte, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus, depois eu falo para vocês o que é que Deus me falou. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra. E essa palavra foi a palavra que ele deu para Salomão. Valéria, peça o que você quer, eu vou fazer. Gente, a gente às vezes acha que essa palavra que foi dada para Salomão é fácil. Mas eu comecei a me lembrar, quando Deus falou isso para mim, que eu já tinha visto muita gente pedir para Deus curar pessoas e as pessoas depois não ficavam bem e davam muito trabalho. Então eu falava: e agora? O que é que eu peço? Eu peço para Deus curar, eu peço para Deus fazer. E aí eu lembrei, Deus me fez fazer a seguinte oração: Deus, faziam 36 anos que nós orávamos para o nosso pai se converter. 36 anos de oração. Então, Senhor, se não for para ele ficar vivo, que ele se converta antes de morrer. Porque se ele morrer desse jeito, Senhor, a glória não vai ser do Senhor.
Porque nós não estávamos de brincadeira 36 anos. Nós estávamos orando e pedindo que o Senhor alcançasse ele com a salvação. Então, se o Senhor quer levá-lo, que o Senhor alcance ele com a salvação. Agora, se o Senhor tem um plano de cura, que esses anos que ele vier pela frente, o Senhor liberte, salve, mas que sejam os melhores anos da vida dele. Queridos, naquele dia eu falei para ele, Deus me deu a convicção de que ele seria curado. Eu liguei para casa e falei, olha, não se preocupe. E cada vez as notícias eram pior. E eu falei, não se preocupa. Por quê? Porque Deus já falou para mim que ele vai ser curado. Depois, meu irmão foi, falou de Jesus para ele aceitou Jesus dentro do hospital. Aí eu vi Deus já fazendo a obra. Só que meu irmão foi embora, ele mora em Portugal, é um pastor missionário que mora em Portugal, e eu fui para cuidar do meu pai, ajudar minha mãe a cuidar do meu pai. Quando eu cheguei, o meu pai não andava. E eles disseram que não sabia se ele iria andar. Ele tem 1,83 m. Quando eu levantei ele para sair da cadeira para ir para o quarto, eu falei, Jesus, eu não vou aguentar. Porque ele é muito pesado. Ele era magro, mas ele era alto, muito pesado, né? E eu falei, Jesus, o Senhor precisa fazer hoje uma cura. Queridos, além deles aceitar Jesus, naquele dia eu fiz uma oração e meu pai voltou a andar. Glória a Deus. E ali, Deus começou a obra. Então, quando eu falo disso, e quando eu falo de questione os propósitos, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Porque muitas vezes Deus fala as coisas para a gente e a gente se vê diante de uma situação e a gente não questiona. Aqui nós aprendemos com Sansão que ele questionou. Senhor, eu matei 1000 e agora vou morrer de sede? Eu também questionei, Senhor, 36 anos de oração e agora ele vai morrer sem salvação? O nome do Senhor não vai ser glorificado nisso, não. Mas o Senhor é fiel, gente. O Senhor é fiel e maravilhoso. E Ele muitas vezes nos leva a questionar para nos ensinar que os propósitos deles não mudam. E alguém escreveu aí, a última palavra é do Senhor. Sim, a última palavra é do Senhor, sim. Amém. Por quê? Porque pode diagnósticos serem dados, podem coisas acontecerem, mas a última palavra é de Deus. O último segundo da nossa vida é contado pelo Senhor. A última lição que eu aprendo aqui é que se a gente... Eu já falei para vocês que a primeira é que a gente é humana, a segunda é que a gente tem que largar os pesos, a terceira é que a gente tem que questionar os propósitos, mas a quarta é vá à fonte dos que clamam. No versículo 19 diz que então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Gente, é a vida de oração. Esse é o propósito do grupo Mulheres no Divã de Deus. Gostaria de dizer que o nosso lugar é na fonte dos que clamam. Amém. O nosso lugar é aos pés do Senhor. Muitas vezes dizem que nós, mulheres, somos muito carentes. E essa semana também Deus falou comigo, Valéria, mulher de Deus, supre suas carências em mim. E eu disse, mas Deus, onde que está isso na Bíblia? E Deus me mostrou o Salmo 23, que a gente vive recitando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada eu terei falta. Em outras traduções, não tenho falta de nada. Então, não tenho falta. Carente é alguém que tem falta de alguma coisa. Então, só Deus sacia nossas carências. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Eu lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era uma mulher carente. Mas, quando ela se encontrou com Jesus, Jesus disse, olha, se você soubesse quem é Deus e quem você está pedindo, quem está pedindo para você, você não somente me daria, mas do seu interior correriam rios de água viva. Deus supriu carências daquela mulher. Eu lembro quando doente de Covid e quando minha sogra veio a falecer, eu falei, Deus, eu estava tão fraca, gente.
que literalmente para vocês, como eu falei, eu não conseguia nem ler a Bíblia e orar direito. Ficava só deitada com os olhos fechados. Mas ali naquele luto, quando eu voltei do enterro da minha sogra, nós saímos mais ou menos umas 2 horas da tarde daquele cemitério. E eu voltei para casa e nós estávamos muito cansados. Eu falei, Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Tinha levantado para doente. Toda a família foi pro velório, só a família, todos com Covid. E ali eu falei, Deus, eu acho que eu mais nunca vou me recuperar. Mas Deus supriu a minha vida no luto. Deus falou para mim, Valéria, deixa eu falar uma coisa para você. Pode chorar bastante. Você pode, né, vir a sentir realmente tristeza. Mas, Valéria, eu preciso que você não pare, que você prossiga, porque você está na beira do Jordão e você precisa passar com muita gente para o outro lado do Jordão para conquistar a terra prometida. Você não pode parar no meio do caminho, Valéria. E ali eu senti que o Senhor veio e me renovou no meio do luto. Então, Deus faz coisas grandes. E o que é que ele fez aqui? Diz que ele fendeu a cavidade que estava em Leí. Ou seja, ele fez sair da cavidade água para suprir a necessidade de Sansão, que estava com sede. Gente, eu vi fender no dicionário, diz que fender é rachar, é abrir passagem. Deus quebrou, rachou, abriu passagem para que do trono viesse água para saciar a sede de Sansão. E é isso que ele faz quando nós vamos para essa fonte do clamor, né? Como eu coloquei aqui para vocês, é a fonte dos que clamam. Quando nós vamos clamar, nós vemos que vem do trono rios de águas vivas para aqueles que vão na sua presença, na presença do Senhor e são alcançados. E Apocalipse 22:1, e isso aqui Deus falou comigo, Valéria, ajuste sua dor, alinhe ela com o céu. Eu falei, como é que é isso, Deus? Eu vi, inclusive, isso, Deus falou com a Moana, e eu ouvi na pregação da Moana, Deus disse, eu estou falando para você também. Alinhe sua dor com o céu. Eu falei, como é isso? E Deus falou, sabe por quê, Valéria? Porque no céu não vai ter tristeza, não vai ser lágrima, não vai ter pranto. Eu falei, sim, Deus, mas é lá no céu, eu estou na terra. Não sei se vocês conversam assim com Deus, mas eu converso com Deus assim. Mas Deus disse, sim, minha filha, mas a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não pare por causa da dor. Chore bastante, mas prossiga chorando. Os que saem andando e chorando voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aí, Apocalipse 22:1 diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então a gente tem que se lançar nessas águas vivas do rio da vida. Jesus é a fonte de água viva. Existem recursos ilimitados na presença de Deus. Existe água jorrando, brotando a toda hora. Então só quem muda a história é quem faz oração em Acoré, que é o vale, como que diz aqui, a fonte dos que clamam. Venha comigo para a fonte dos que clamam. Você vai beber da água da vida. Deus te chama, Deus me chama hoje. E diz para nós, é difícil, tá difícil. Mas eu falo para você, venha para a fonte. Em Acoré, a fonte dos que clamam, que ele vai saciar a sua sede. Então é essa palavra, Márcia, que eu gostaria de deixar para vocês, compartilhar com vocês e dizer que realmente é difícil, mas vamos olhar mais para a palavra do Senhor. Vamos mais para este lugar, a fonte dos que clamam. E isso pode ser feito dentro do grupo Mulheres que estão no divã de Deus.
Porque quando nós voltamos, né, e ouvimos as mensagens e as orações, quantas vezes Deus nos renova? Quantas vezes eu estava preocupada e eu escuto aquela mensagem e aquilo ali vem como água no meu coração. Me dá alento e descanso. Então é isso que ele está falando para vocês. Amém. Obrigada, pastora Valéria. Deus está ministrando meu coração aqui essa noite. E o lugar de transição, Deus tem falado comigo essa semana, que é um lugar perigoso. É um lugar perigoso porque na hora da transição a gente corre o risco de, ao invés de clamar, a gente murmurar. Murmurar e clamar é algo bem diferente. Você que está aqui com a gente, eu não conheço a sua vida. Eu não sei sobre a sua vida, eu não sei se há um momento que você está passando de dor. Você vem de algumas jornadas de batalha, eu não sei da sua vida, eu só sei de uma coisa: tome cuidado. Cuidado, porque às vezes é nessas horas que a gente peca, é nessas horas que a gente sai fora da linha, a gente desalinha o nosso coração na hora da dor. Gente, nós vemos um momento de dor e às vezes é na hora da dor que a gente desalinha o nosso coração, porque a gente pensa que Deus sempre tem que dar vitória. A gente pensa que a bênção tem que estar sempre ali ao nosso dispor, tem que ter água ao nosso dispor, a gente pensa que tem que estar ali o pão ao nosso dispor. E tem horas que Deus está dizendo: vai para a fonte. Você já caminhou, você já lutou, está na hora de parar. Gente, isso aqui é profético, pastora Valéria, que palavra! Que palavra do céu! Tem horas que tem que parar, não é hora de lutar, não é hora de murmurar, é hora de descer com a boca no pó, o joelho no chão e ir para a fonte. Sim. Estar na fonte. Olha o que Deus ministra no meu coração agora. Lugar de fonte é lugar onde não tem reconhecimento. Lugar de fonte é só você e Deus. Lugar de fonte ninguém vai te ver, porque você vai ficar sozinho ali com a rocha. Aleluia! É você sozinho com a rocha. Deus está ministrando a tua vida essa noite. Eu não sei, mas Deus está te chamando para esse lugar. Você queria continuar erguendo o troféu de guerreiro, de guerreira. Você queria continuar se expondo como alguém que está vencendo. E Deus está dizendo: deu, agora é hora de ir para a fonte. Eu preciso mostrar um pouquinho mais do poder para você. Eu tenho coisas maiores para revelar ainda. Eu tenho poder para abrir a rocha, fazer sair água. E você não conhece e disse: olha que Deus me disse no meu coração agora. Que ali, pastora Valéria, ali ele não teria condições de abrir a rocha pela força dele. Mas Deus tinha. Com certeza. Que palavra. Pois é, e eu vejo assim, não sabe, Márcia, que muitas vezes tem gente, porque a diferença entre a fonte e o poço é muito grande. O poço, ele acumula água, só que são águas paradas. E a fonte, ela é viva. Jesus usou realmente, por quê? Porque ela corre, ela não para nunca, ela não estoca. Então, tem gente que está vivendo de estoque, quando, na verdade, Deus tem a fonte jorrando e não está indo. Fica só se alimentando de coisas passadas. E é aí que entra a murmuração. Tremendo. Tremendo. Mas eu creio, assim, que Deus, essa noite, está ministrando o nosso coração. Assim como a sede revela a nossa humanidade, eu fico com uma parte que também a nossa sede revela o poder de Deus. Quando a gente vai em busca dele, Deus vai abrindo fontes para nós. Gente, você não vai morrer de sede. Você não vai morrer de sede. Se a gente chegar na fonte, eu não sei que sede que você está vivendo hoje. Qual é a sua sede? Qual é? Qual é a sedão que você está vivendo? Porque sede, eu posso pensar em muitas coisas, né, pastora Valéria? Sim. Quando a gente fala de sede, posso falar da sede de física, sim. Mas existem, quando eu falo em sede, já vem para mim terra seca. Já vem aquilo que não brota, já vem aquilo que não produz, já vem aquilo que não dá nada. Mas quando a gente busca ao Senhor, não sei qual é a área, a fonte, a água corrente, a vida, a água é vida. Né? Então, assim, eu entendo que Deus está nos chamando para um lugar de mais comprometimento com a fonte dos que clamam.
Há muitas pessoas que querem segurar os troféus e poucos que querem ir para a fonte dos que clamam. E se ele ficasse segurando o troféu e não abrisse mão daquela queixada, ele morreria ali. Mas como ele foi para o lugar da fonte, Deus deu outras experiências. Isso aqui é tremendo demais, demais, demais. Tem coisas ainda extraordinárias para nós vivermos, mas a gente precisa aceitar esse convite de Deus essa noite. Eu sinto Deus nos convidando para ir para esse lugar da fonte. E eu quero convidar você que está com a gente aqui para orar. A pastora Valéria vai orar por nós essa noite. Vai orar sobre a nossa vida. Eu, como eu disse, não sei qual é o estágio que você está, que lugar você está. Se você está num lugar de terra seca, um lugar onde você não tem água, mas você vem de uma caminhada de grandes batalhas. E até que tu achou que estava dando conta de tudo. E agora você diz, não, agora eu não consigo mais, Senhor. Agora parece que eu vou morrer. Agora não dá mais, se eu tiver que seguir, eu morro. O Senhor está dizendo, não, tu não vai morrer. Aleluia. Tu não vai morrer. Parece que chegou no teu limite, Sansão chegou no limite dele. Mas o Senhor está dizendo, você não vai morrer. A fonte ainda está correndo. Deus, pode orar por nós, pastora Valéria? Posso. E eu queria só falar mais uma coisa. Que em a Coré é o sobrenatural de Deus. Pode ser que essa sede seja a falta de ver o sobrenatural de Deus. Porque muita gente hoje tem medo, sabia? De ter experiências maiores com o Senhor. Mas sim, aqui a água veio do sobrenatural de Deus. Isso. Então eu vou orar em cima de tudo que a gente falou, mas eu vou pedir para que o sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas nessa noite. Para que a gente tenha experiências mais profundas. Porque muitas vezes a gente está só molhando os pés e Deus quer que a gente entre nessa água mais profunda. Tem experiências mais profundas com o Senhor. Então que isso venha realmente nos marcar para que a gente fique na fonte dos que clamam. Amém. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Ó Deus, por esta palavra, porque não é a nossa palavra, não é sobre nós, é sobre o Senhor que nós estamos falando. Deus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é aquele que faz coisas excepcionais na vida do ser humano. Ó Deus, e quantas vezes nós somos realmente limitados, nós achamos até que somos muito fortes, que oramos, que vamos vencer as batalhas, mas tem hora que o Senhor nos mostra que se não for do Senhor a nossa força, nós não vamos prosseguir. E por isso, nessa hora, eu quero pedir por todas as minhas irmãs e irmãos que estão nos ouvindo nessa hora, para que o Senhor venha de uma forma muito especial, levá-los para este lugar, esta fonte dos que clamam, para que tenham esta experiência onde que são lançados para trás pesos que estão sobre as nossas costas, pesos de palavras, pesos de tristeza, de luto, de pranto, pesos que vêm, ó Deus, embaraçar os nossos pés. Mas nós pedimos a Ti, tira de nós todos os pesos, para que a gente possa prosseguir e para que a gente possa entender os propósitos do Senhor na nossa vida. Deus não nos deixa ficar insensíveis à Tua voz, não nos deixa ficar insensíveis aos processos. E como a Tua filha mesmo falou, não nos deixa ficar insensível e sem entender.
que quando nós transicionamos largando coisas, mas caminhando para o novo do Senhor. E o novo do Senhor é melhor, o novo do Senhor, ó Deus, é realizável na nossa vida. O novo do Senhor nos traz satisfação. Mesmo que eu perca, eu ganho, mesmo que para ganhar eu diminua, que eu baixe a minha guarda nessa hora, mas que o Senhor venha nesta hora me levar a esta fonte dos que clamam e que eu possa continuar indo mais profundo e que eu possa entender, Senhor, que o sobrenatural vai vir e que os meus olhos sejam abertos para ver coisas grandes, coisas do alto. Porque aqui embaixo, Senhor amado, está tão difícil. Aqui embaixo está tão complicado para a gente prosseguir. Está tão difícil a gente olhar para os lados, para as pessoas, para as situações. Mas o Senhor nos diz nessa hora para nós olharmos para o alto, porque é de lá que vai vir, ó Deus, o socorro, a água, a fonte, e é de lá que o Senhor vai derramar o que nós necessitamos para continuar sendo mulheres que necessitam estar todos os dias na fonte dos que clamam. Ajuda-nos, Deus. Não nos deixe esquecer. Não nos deixe sair deste lugar, Pai. Porque é neste lugar que nós queremos ficar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.